Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje é abril 2020, dia 30, último dia de abril. São 49 dias que nós aqui, praticamente em Santa Catarina, estamos de quarentena. De quarentena em função de sermos grupo de risco, por sermos acima dos 60 anos, e também porque, de acordo com as recomendações médicas e de órgãos de saúde, é muito melhor você ficar em casa para não propagar o coronavírus, o Covid-19, e ao mesmo tempo não ser atingido por ele, apesar de que isso eu considero um fator de sorte, porque não se sabe qual é o tipo de contágio ainda, não se tem certeza absoluta nenhuma, nem certeza e nem certeza absoluta. A certeza absoluta sequer existe, né? Certeza é certeza. Então nós estamos restritos. No ano de 1983, muitos anos atrás, mais de 40, né? Apareceu um filme que fez muito sucesso no mundo todo, um filme impactante, The Day After, o dia seguinte. Falava de uma grande explosão atômica e o que restou depois da humanidade, o que ela teve que padecer. E desde então nunca mais o mundo foi o mesmo, né, depois do filme, assim, apesar de toda aquela tragédia. Hoje, do nada, inesperadamente, hoje, digo, os dias atuais, nós fomos impactados por esse vírus que teve origem na China, na cidade de Wuhan, dizem que foi na cidade de Wuhan, onde pessoas começaram a morrer em número significativo e que logo em seguida começou a se propagar pelo mundo. Não chega até o momento, nesse dia que eu estou falando, 30 de abril de 2020, apesar da mídia querer fazer um impacto fabuloso, a mídia querer fazer o sensacionalismo, infelizmente, né? Além de informar, ela cria um sensacionalismo, um terrorismo psicológico para gerar medo, não sei, para subjugar, amando de alguém, amando de alguma coisa, não quero aqui conjecturar. Mas a mídia tem sido um fator de terror no nosso país e também no mundo. Porque se formos considerar os números que já começaram a crescer, nós tivemos no mundo todo, até o momento, por esse vírus perigosíssimo, fantástico, coisas patati patatá, cerca de 200 mil mortes. É um número significativo? Sim. Mas nada representa dentro do universo das pessoas que morrem todos os dias no mundo. De dengue, de acidentes, de câncer, doenças vasculares, de suicídio, de uma série de coisas. 200 mil pessoas para uma pandemia. São 200 mil seres, são 200 mil pessoas que são nossas irmãs e toda aquela filosofia, né, que muitos propagam, né? Mas se você dividir 200 mil por quase 8 bilhões, você vai ver que é um número normal, um número irrelevante. Todo mundo morre. De alguma forma ou de outra, todo mundo morre ou vai morrer. O que está acontecendo com o coronavírus, primeiro que é um desconhecido. As pessoas agora estão tratando com cloroquina, estão tentando vacinas e essas coisas todas, mas não é isso que eu quero abordar, não. Só estou fazendo esse preâmbulo para poder falar sobre a minha impressão, meu ponto de vista. Às vezes as pessoas cobram na internet o meu ponto de vista como se ele significasse alguma coisa, mas não. Eu prefiro ter as minhas conclusões e não influenciar ninguém com elas, né? Então aí, no caso do Brasil, que nós estamos com tudo sob controle, nós temos grandes números em alguns lugares. Se você for comparar esses números com outras coisas também, com outros óbitos que ocorrem diariamente no Brasil, você vai ver que esses números não representam uma grande coisa.
Mas tudo bem, não vamos entrar na questão, não vamos dizer que o coronavírus, o Covid-19 não é alguma coisa séria, isso não entra na questão. Existe muita questão política, essa é a principal, né? Essa é a principal, mas deixamos de lado porque aí nós vamos nos envolver numa seara e nós vamos arrumar inimigos, muitos inimigos, né? Mas tudo bem. Então, o que eu quero, na verdade, falar é que a respeito desse confinamento, que hoje, no meu caso, são 49 dias, né? E esses 49 dias, no início, foram difíceis, né? Difíceis. Porque você sair 6h30 da manhã, ou 6h20 da manhã, voltar no final da tarde, fazer sua higiene, jantar, assistir um pouco de filme, televisão e pesquisar e dormir, isso é normal. Você tem um convívio familiar diminuto. Fim de semana é aquela coisa, né? Cada um vai fazer as suas atividades, filhos saem, você fica, assiste um filme, lê um livro, pesquisa, que é o que eu mais faço é pesquisar. Mas nos primeiros dias foi muito difícil. Então, começar a conviver com as pessoas de casa fez com que os limites de tolerância, os primeiros 15 dias principalmente, atingissem níveis estratosféricos, né? Primeiro por questão de costumes, aí você começa a ver os costumes, os hábitos de cada um. Mas, mas como é que você não via antes? Porque o convívio era pequeno, por incrível que isso possa parecer. Você ter atividade, se você me largar em Marte agora, se você me largar em Maceió, se você me largar na Grécia, se você me largar em qualquer lugar do mundo, eu vou me adaptar, eu vou me sentir bem, porque eu não preciso de nada. Eu sei como me virar, eu sei como me distrair, eu sei o que eu vou fazer. Então, o meu tempo ele vai estar sempre ocupado, nunca existe tempo ocioso para mim. Então, eu sei ocupar meu tempo. Então, para mim, o dia passa maravilhosamente bem, as horas passam maravilhosamente deliciosas. Agora, outras pessoas não têm essa mesma capacidade, ou então dependem tanto daquilo que elas fazem, e que quando elas são privadas de fazer aquilo, elas se desesperam, porque elas não sabem fazer outra coisa. Não sabem fazer outra coisa. Então aqui eu estou dando um perfil dos meus familiares, assim como geralmente é um perfil que provavelmente todas as casas teve, né? E aí começam você tem que começar a suportar e outros têm que te suportar também, né? Porque eu sou um ser insuportável. Eu sou uma pessoa chata, exigente, não gosto de certas coisas, eu tenho toques, eu não posso sofrer bullying de nenhuma forma. Então, se você ficar repetindo alguma coisa, alguma brincadeira comigo um monte de tempo, você vai se encrencar comigo, porque eu não tolero. Então, são coisas que a gente vai convivendo e fomos convivendo e que no começo foram muito difíceis, esses 15 dias, como eu disse. O que esse fenômeno que está acontecendo com a humanidade tem trazido para nós, né? Tem trazido para nós, no meu ponto de vista, claro, estou aqui eu falando, coisas que eu acredito que nenhum profissional da saúde poderia levantar, né? Primeiro, por quê? Porque nós nunca experienciamos nada igual. Mas, pô, Grego, você está falando de convívio social. Mas o convívio social numa sala terapêutica ou num consultório psicológico de psicoterapia é uma história. Você conviver aquilo diariamente, você ver aquilo na prática é outra coisa. Então isso mostra o quanto nós somos ou estamos intolerantes. Nossa, nós estamos despidos, nós fomos todos despidos, quer queira ou quer não, nós estamos mais transparentes do que nós éramos. E se nós não éramos transparentes, ficamos. Pode ser 10%, 15%, 20%, ficamos. E eu posso afirmar aqui com toda a convicção de que esse processo da humanidade, isso que aconteceu conosco agora, é um processo irreversível. Irreversível. O ser humano,
jamais será igual depois dessa, entre aspas, pandemia. Pandemia fala-se quando em todos os continentes a doença se propaga, né? Por isso que é uma pandemia, não em termos de volume, de expressão e tudo isso aqui, porque não é isso que está acontecendo, né? Então, que aprendizado, que grande aprendizado nós tivemos. Como eu reitero aqui, os primeiros 15 dias, nossa, quem se salvou dos primeiros 15 dias, quem segurou filhos, quem segurou namorado, quem segurou casamento, quem segurou relacionamento, quem segurou trabalho, superou e vai conseguir doravante se virar, seja lá o que vier. Passados esses 15 dias, que aí você começa, você já colocou tudo para fora, você já brigou o suficiente, você já discutiu o que você tinha que colocar para fora. E como nós temos coisas para colocar para fora. Como nós temos coisas para colocar para fora. E a gente não tem coragem de colocar para fora. Primeiro que a gente não tem tolerância dentro de casa, principalmente, né? Segundo que a gente tem medo de procurar, primeiro, de admitir que nós temos algum tipo de problema de relacionamento, seja conosco, seja com outras pessoas, assim. Terceiro, o medo de procurar um profissional. Por quê? Porque você tem que se abrir para esse profissional. Mas é muito mais fácil você se abrir para uma pessoa estranha do que para alguém de casa. Eu sei, mas é difícil de qualquer forma. Então, passado esse grande aprendizado, a partir do 15º dia, e hoje nós estamos no 49º, as coisas começaram a se amenizar. Por quê? Que cada um começou a limpar tudo aquilo que tinha limpado, né? Já colocou para fora, já tiveram as discussões, já se percebeu os hábitos. Eu não sabia que você era assim, agora eu estou sabendo. Eu me decepcionei, não me decepcionei, ou te conheço melhor, ou te conheço pior. Assim, a partir dos 15 dias você começou a ir vendo os noticiários, né? Essas mensagens subliminares, né? Esse terror psicológico que a gente vê até hoje. Aquilo ou foi te dando esperança ou foi te dando desesperança, né? Porque aí as pessoas foram se conformando, porque foi pego todo mundo de surpresa. Ninguém esperava isso. Ninguém esperava que o comércio fechasse. Ninguém esperava que você tivesse que ficar em casa. Ninguém esperava que não tivesse transporte coletivo. Ninguém esperava que as suas crianças não tivessem mais aulas. Então veja a revolução doméstica que aconteceu em nossas vidas. Passado isso e as coisas começando a se acomodar, as escolas passando aulas virtuais, vejam só as transformações, hein? Por isso que eu digo, o mundo nunca mais será o mesmo depois disso. Nunca mais será o mesmo. A questão de você começar a fazer as atividades de casa, você fazer muita coisa que você achava que era impossível, você está fazendo, essa palavra americana, que todo mundo adora falar americano, né? É home office, né? Serviço de casa. Escritório de casa, né? Home office, né? Trabalho de casa, escritório em casa, é home office, querem esnobar, falar americano. Mas percebeu-se que com computador e alguma coisa você era capaz. Isso vai fazer com que mude tudo, vai ter muitas pessoas desempregadas, sim, mas por quê? Porque muitos patrões vão perceber que muitas pessoas eram desnecessárias, que essas coisas podem ser feitas em casa, ou podem ganhar menos, ou pode ser um serviço terceirizado, não precisa de ser CLT, essas coisas todas. Então isso vai transformar isso, por isso que eu disse agora há pouco, que é um processo irreversível. Irreversível. Restaurantes que não podem mais atender o público, até o momento pelo menos, né? Só pode atender por delivery, ou então você ir buscar na porta. Isso tudo vai mudar. Será que você já se deu conta de que isso tudo nunca mais será igual? E assim sendo, todos nós já fomos transformados. Nesse momento, 49 dias depois da quarentena, todos nós estamos transformados. Somos outras pessoas. Colocamos para fora muita coisa. Muitas pessoas deram-se conta, ou melhor, acordaram para um mundo que é cheio de surpresas. O mundo é imprevisível, a vida é imprevisível.
Vocês perceberam o quanto nós somos? Não acho o termo agora certo aqui. Quanto nós somos vulneráveis, esse que é o termo. Um bichinho pequenininho, uma coisa microscópica. Veja só, olha o nosso tamanho, olha o vírus, a bactéria, claro, isso aí sempre existiu, mas veja essas mutações, essa falta de preparo, essa falta de imunidade do ser humano, né? E sujeito a essas coisas. Olha, e nesse tempo, mais um aprendizado, que é um grande aprendizado, por isso que eu digo que é um grande momento, foram as grandes mensagens, né? Ainda hoje, antes de sair de casa, para vir aqui no estúdio para gravar esse programa, eu me deparei com mais uma mensagem espírita. E já tinham falado, e vem mensagens de tudo quanto é tipo, mensagens espíritas. Vem mensagens de tudo quanto é tipo de planetas. Nossa Senhora, como esses planetas estão de olho na gente, acho que tem lupa. E os seres de lá ficam com lupa, deve ter uma turma de transcomunicação, de comunicação, de telecomunicação, que ficam vendo aqui o que acontece no planeta Terra e mandam mensagens para nós. Olha, fica tranquilo, isso vocês estão gostando, vocês, isso aqui só se transforma pelo amor, e patati patatá, e assim, recebendo mensagens e mais mensagens. Anjos, então, nossa, anjos, arcanjos, serafins, querubins, mandando um monte de mensagens. E as pessoas compartilhando essas mensagens. Olha que coisa linda, olha que coisa linda, olha que coisa linda. Para quê? Para se iludir. Para se iludir. Não tirando mérito. Muitas pessoas usam aquilo como bálsamo para suas almas. Mas nesse momento eu questiono e chamo a sua atenção e demonstro uma parte da minha chatice, né? E da minha intolerância para certas coisas. Primeiro, a doença que nós estamos enfrentando aí não é de nenhuma origem divina. Né? Ninguém mandou isso para nós. Nada. Isso aí é culpa. Culpa não tem culpa. Isso aí é atitudes do próprio ser humano. O ser humano não preserva o meio ambiente, o ser humano tem hábitos estranhos, e assim vai e acaba fazendo esse tipo, proporcionando esse tipo de brechas para que coisas microscópicas se desenvolvam e aí se voltem contra o seu Criador, que somos nós. Segundo, nesse momento, como eu bem disse nas redes sociais, e fui criticado por alguns, claro, né? Ninguém gosta de ouvir. Cadê os curadores? Onde estão os curadores que antes, quando a gente está tudo bem, todo mundo cura de tudo quanto é jeito? Onde eles estão agora? Estão doentes também, se esconderam, estão de quarentena, mas eles podem atender em home office. Onde estão os curadores? Sumiu todo mundo, vocês perceberam? Sumiu todo mundo. Todo mundo sumiu. Poxa, aparecer, ter as respostas, ter as consultas na bonança, isso é a coisa mais fácil, né? Em águas calmas é fácil, quero ver na turbulência. Cadê os salvadores? Cadê os socorristas? Cadê? O que quer dizer isso tudo, minha gente? Quer dizer que aquilo que eu reitero, também tomei bomba de novo, quando eu ponho nas redes virtuais, nas minhas comunidades, no meu perfil, nós estamos sozinhos. Nós temos que nos virar. A sua saúde independe de alguém. A sua saúde só depende de você, do seu jeito de se alimentar, do seu jeito de viver, do seu jeito de pensar, do seu jeito de se cuidar. Essa é a sua saúde, esta é a sua imunidade. Ninguém vai te dar nada disso. A natureza te dá. Mas é você que tem que ir em busca da natureza. A vitamina C, o sol, a vitamina D, entre outras coisas, a questão da alimentação, como eu disse. Então hoje, além desse grande aprendizado que nós estamos tendo, principalmente a nível de tolerância, e esse convívio serviu para todo mundo se definir, pelo menos.
A minha família é essa. As pessoas que eu me confinei são essas. Elas se revelaram para mim e eu me revelei para elas. Depois que passar isso, se isso passar, que como eu disse, isso vai permanecer nas nossas mentes pelo menos para sempre. Nos dão elementos, subsídios para permanecer, para ver o que nós vamos fazer das nossas relações. Seja familiares, seja relacionamentos fraternos, amorosos, uma série de coisas. Como as pessoas estão se revelando? Como as pessoas estão se revelando? Que maravilhoso isso. Mas é para a gente brigar? Não, muito pelo contrário. Para a gente se conhecer. Para você fazer a sua seleção. Quem você quer estar junto, quem você não quer estar. Essa coisa de fraternidade é muito bacana, mas diga-me com quem andas, eu lhe direi quem és. Eu escolho, dentro do meu livre-arbítrio, eu escolho com quem que eu quero estar, com quem que eu quero andar, com quem que eu quero me relacionar, com quem que eu quero compartilhar coisas virtualmente. Nós temos esse direito de formar as nossas egrégoras para que possamos nos fortalecer como seres, né? Respeitar as opções alheias, né? Em todos os sentidos. Uma das grandes coisas e que eu detesto falar, porque cria litígio, né? Porque as pessoas, nossa, tem uma caixa de ódio aqui, deve ter um departamento de ódio, um chakra do ódio, deve ter. Besteira, eu falei, mas só para ilustrar, que você mexeu ali, passou por ali, nossa, é só você falar de política. Desculpe. Se você declinar a sua preferência política, acabou. Que você vai receber tiros de tudo quanto é tiro, tudo quanto é lado. Seja ela qual for, ninguém respeita a opção do outro. Ninguém respeita o time do outro. Ninguém respeita o gosto do outro. Que povo é esse? Que hipocrisia é essa? De vir nas redes sociais, de escrever livros e falar bonito em televisão, ou sei lá, em lives, tudo isso aqui. Lindo, todo mundo fala lindo, eu sempre reitero aqui, todo mundo fala, mas é da boca para fora. A maioria, o quanto de real tem naquilo verdadeiramente, hein? Você vê a reação de uma pessoa, pô, aquele lá não era o rei do namastê e agora está xingando? Aquele não era o fraterno abraço e agora está me agredindo verbalmente porque eu gozei dele, da derrota do time dele? Quem somos nós verdadeiramente? Hein? The day after, o dia seguinte, vai ser um dia cujo despertar vai ser muito bom para alguns que souberam ter um bom sono, ou aprendizado dentro do sono, sonho, e quando acordar e ver que a realidade deixou de ser aquela que ele vivia ou que sonhava antes dessa pandemia, permanece. E aí? Como é que vai ficar? Então é isso. Um papo breve, antecipando a nossa live que vai começar daqui a pouquinho. Você já recebeu o link no YouTube. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando sobre como a gente vai transformar esse mundo depois disso. Como é que vai ser o mundo depois disso? Tá? Com Jorge Antônio Ouro. Daqui a pouco a gente se revê na live. Fraterno abraço e um feliz sempre.